Bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês, meninas? Feriadão e sextou. Eita, eita! Que coisa boa, né? Um feriadinho aí pra gente dar uma descansada e sextou. Mais final de semana que a gente vai ter. Tudo bem com vocês? Como é que vocês passaram a semana? Deu tudo certo? Bom dia, Maria! Bom dia, seja bem-vinda! Outra madrugueira aí, né? Acordando cedinho, cedinho. Um ótimo dia para você. E aí, meninas, o que a gente vai conversar hoje, nessa sexta-feira de feriado, né? Que a gente vai curtir aí o dia, vai ser um dia incrível, com certeza. Então, ó, o que eu tava pensando aqui, né? Da gente conversar, da gente bater um papo. É essa dificuldade que nós mulheres temos no emagrecimento na menopausa, né? Então, quando a gente chega na menopausa, por que tem essa dificuldade? É diferente de quando eu não estou na menopausa. Os nossos hormônios caem, né? Então, nós temos lá o nosso estrogênio e ele cai. E essa queda do estrogênio, ela começa a formar mais gordura. E é diferente a formação da gordura. É aquela gordura que a gente tem assim, na barriga, aqui dos ladinhos, nas costas, a parte que assim começa a formar uma gordura. Quando a gente não tá na menopausa, a gente forma normalmente, a gente engordou, a gente forma na perna, na bunda, né? Então, a gente tem uma cintura, a gente é mais acinturado. Quando a gente entra na menopausa, a gente vai perdendo a cintura e vai formando aquela gordura, né, visceral ali com uma rapidez muito grande. Isso acontece na menopausa e uma dificuldade muito maior. Então, devido a essa queda hormonal, quando a gente chega lá na menopausa, por mais que você esteja fazendo dieta, né, fazendo as coisas, a gente percebe uma dificuldade. Eu posso, por exemplo, fazer dieta e ficar igual, não engordar, não emagrecer, ou se eu não fizer nada, se eu não tomar nenhuma atitude, mudar e realmente ir lá treinar, fazer alguma coisa, eu posso até aumentar o peso, né? Então eu fico aumentando aquele peso por conta dessa queda hormonal que acontece com nós mulheres. Então a gente percebe sim que é uma dificuldade muito acentuada, muito maior na menopausa do que quando a gente não está na menopausa. Por isso que eu sempre tô falando aqui, vamos se cuidar, porque a gordura brota na menopausa. E aí a gente sofre, né? Porque eu tô fazendo as coisas e mesmo assim eu tô engordando. Então a gente tem que fazer o quê? Um controle desses hormônios e o cuidado é redobrado. O cuidado é redobrado no sentido de uma alimentação correta, da atividade física, de várias coisas que a gente tem que começar a olhar que a gente não olhava antes, tá? Porque começa a vir um monte de sintoma também, e muitas vezes essa dificuldade no emagrecimento aí pode, no caso, piorar, por exemplo, com problema de tireoide, né, com cortisol alto, com outras coisas que vão vir, uma diabetes, e aí a gente vai piorando tudo. Então, assim, o que a gente pode, a nossa live hoje é bem rapidinha, mas o que a gente pode pensar em fazer assim no nosso dia a dia? Qual é a primeira coisa assim de hábito que eu posso introduzir no meu dia a dia para a gente poder ir melhorando isso, né? Então, a gente precisa ter algumas rotinas no nosso dia a dia para a gente poder ir melhorando e diminuindo esse aumento de gordura, né? Então, o que a gente pode estar fazendo? Então, quando a gente acorda, primeira
coisa, meninas, que a gente, quando a gente acordar, é dar aquela espreguiçada, é dar aquela alongada no corpo, né, para a circulação fluir. Então, isso é uma coisa assim muito interessante a gente fazer, aquela alongada. E aí, o que eu vou fazer na sequência do meu acordar, né? Então, uma das coisas que eu faço e tudo que eu ensino aqui para vocês, eu pratico, né? Porque eu sei que funciona. Uma das coisas que eu faço, primeira coisa, dar essa espreguiçada e daí você deixar, ou você comprar um raspador de língua, ou que existe hoje nos mercados, chama-se raspador de língua, ou uma colher, deixar lá no seu banheiro e daí você fazer uma raspagem da sua língua. Por que isso? Porque quando a gente dorme, a gente o corpo faz uma detoxificação. Então vem resíduos tóxicos, coisas ruins que o teu fígado limpou, que o teu corpo detoxificou à noite e ele fica na língua. Vocês já observaram quando a gente acorda, às vezes a gente acorda com a língua mais esbranquiçada? Então ali são resíduos que tem tóxico que é para jogar fora. Se eu não raspo a língua, eu vou devolver novamente o que o meu corpo jogou fora. Então, o que é interessante? Eu pegar uma colher e dar aquela raspada na língua. Dar aquela raspada, jogar aquele lixo fora, tá? Então, vocês vão ver que vem uma saburra branca ali na língua. E aí, tá, eu fiz isso. Então, isso é uma prática muito interessante para vocês fazerem todos os dias quando acordar. E daí nós vamos para água. Água, meninas, água é vida. A gente precisa de acordar o corpo já com uma boa quantidade de água. Quando você coloca a água e você está de estômago vazio, você dá aquela limpada, né? Você dá aquela acordada no corpo, então você melhora a sua linfa, você melhora o seu intestino, acorda o intestino. E aí, por exemplo, se tá muito frio, né? O que é o ideal? É uma água morna. Se tá muito calor, pode ser uma água de temperatura ambiente, mas nunca gelada, tá? O nosso corpo, a gente tem que entrar com uma água da temperatura do nosso corpo, justamente para acelerar aí o nosso intestino, essa limpeza, a gente fazer xixi, eliminar toxinas, tá? Então, tomar. E essa água, o quanto que seria? Em torno aí uma média de uns 500 ml e 600 ml já de água, já de estômago vazio ali, para dar aquela oxigenada, para você poder ir no banheiro, que é o melhor horário, para você poder fazer o xixi, eliminar mais toxinas, acordar o corpo, hidratar sua pele, tá? Então a água é fundamental. Então a gente falou lá do raspador de língua, aí da água que a gente vai fazer, e aí a gente vai preparar o café, né? E aí o que é interessante também a gente usar antes de tomar o nosso café? Algumas técnicazinhas que acordam o nosso metabolismo, para queimar mais gordura, para dar nutriente. Então é um momento que eu posso fazer, por exemplo, um shot antioxidante. Como que é esse shot, Catarina? Normalmente a gente pega lá uma colher de chá de cúrcuma, aquele pozinho amarelo, a gente pode encontrar no mercado, e uma colherzinha de chá de gengibre. A gente põe num copinho, aqueles copinhos de pinga, copinho pequenininho, aí mistura ali uma colher de chá de cúrcuma, uma colherzinha de chá de gengibre, espreme um limão e daí dá aquela mexidinha. Aí você pode até pôr uma pitadinha, se você pensando em termos de ação termogênica, né? Você pode pôr até uma pitadinha de pimenta ou uma pitadinha de canela, e aí você mistura ali com esse limão, faz um shotzinho, claro que não fica gostoso, não é nada gostoso, mas é muito bom pro nosso corpo. Então aí você dá essa mistura e ó,
vira, né? Então é forte, né? Dá aquela coisa, e aí em seguida você já coloca um pouquinho d'água em cima, então já vai tirar aquela, né, aquela coisinha assim ruim, porque é forte, o gengibre, né, é super forte. Se você não tiver gengibre em pó, você pode pegar, cortar uma raizinha assim, uma fatiazinha do gengibre e macerar, tipo assim, picar bem picadinho, né, e misturar ali também. Então isso é uma coisa interessante, porque o shot ele vai ser um shot antioxidante. Então o gengibre, a cúrcuma, ele tem ação anti-inflamatória, antioxidante, ação termogênica, prevenção de câncer, de doenças. Então eu já tô dando um ativo ali pro meu corpo muito interessante, muito power, né? Muito top ali já de primeira mão ali quando eu acordo. Então meu corpo vai, né, vai dar uma acordada legal. Digamos que não deu tempo de fazer, né, esse shot. Então eu posso brincar com duas coisas. Um dia eu posso fazer o shot e outro dia eu posso tomar uma colher de vinagre de maçã, né? Então aí antes das minhas refeições eu pego lá uma colher de vinagre de maçã em jejum e tomo antes de eu tomar o meu café. Quando eu faço isso, tanto o limão quanto o vinagre de maçã, eles fazem com que você absorva menos o carboidrato do seu café da manhã, né? Então, por exemplo, eu vou comer um bolinho ali, vou comer um pão, alguma coisa assim, você vai absorver menos isso, né? Então, ele ajuda aí também nessa manutenção do seu peso. Então, isso é por exemplo, eu vou numa festa, eu vou em algum lugar, né, onde não tem, eu vou comer. Então, é interessante sempre usar aí uma colher de vinagre de maçã, ele ajuda a gente aí, tá? Então ele dá uma ajudada aí na nossa insulina, glicose, faz você absorver menos esse carboidrato que você comeu. Então você pode brincar com os dois, né? Então assim, nem todo dia eu vou ter todos os ingredientes para fazer o shot, nem todo dia, às vezes eu não tô com vontade de fazer, às vezes não dá tempo, aí eu vou pro vinagre de maçã. E eu posso também, nada impede de eu tomar o shot e depois tomar o vinagre de maçã. Também tá tudo certo, tá tudo bem, tá? Então eu posso fazer um ou outro ou os dois no mesmo dia, tá tudo certo. E aí eu vou tomar meu café. E aí, Catarina, como que eu começo a minha refeição, né? O que seria o ideal aí da minha refeição? Meninas, quando a gente pensa em primeira refeição, então é importante você pensar na qualidade. E se você, por exemplo, acordou de manhã e vai lá, qual que é o hábito normal do café da manhã? É o café com leite, pão com margarina ou com manteiga, ou pão com doce, né? Normalmente, assim, o basicão que a gente vem lá da nossa infância esse o café, né? Só que aí eu só estou dando carboidrato pro meu corpo, né? Então, o que assim, para saciar, para me saciar, para ajudar aí na minha glicose, para não ter um excesso de glicose, para ajudar aí em modular a insulina. Porque por que a gente engorda? Quando eu tenho uma grande quantidade de glicose chegando na minha corrente sanguínea e todo o carboidrato que eu como, ele se transforma em glicose. Então, eu comi pão com doce, né? Vamos imaginar. Eu tô tendo um excesso de glicose chegando na corrente sanguínea. Vai formar mais insulina, o pâncreas vai liberar mais insulina para tirar aquela glicose dali. Então, eu tenho um excesso de glicose e um excesso de insulina, o que vai fazer? Vai me gerar mais fome, mais ansiosidade e mais gordura. E qual que é a região preferida da nossa insulina para formar gordura? É abdômen, aqui. Então, por isso que a gente começa a formar com muito mais facilidade, além da queda hormonal, e com excesso de insulina ali circulante, essa gordurinha, a pochete, a barrigão, né? A gente começa a formar muita gordura ali. Então, para eu atenuar isso, eu preciso não fazer esse estirão de insulina, esse estirão aí de insulina vinda dos carboidratos.
Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar proteína na minha dieta. Então, eu já tenho que acordar de manhã colocando proteína. Então, por exemplo, eu quero emagrecer, eu não preciso tirar o pão, eu não preciso tirar o carboidrato, não é isso, é um tiro no pé fazendo isso, porque o nosso corpo ele precisa do carboidrato também, ele precisa da união de tudo. Então a gente não precisa tirar o carboidrato, mas eu não posso comer só o carboidrato. Eu tenho que dividir esse carboidrato com proteína, dando um aporte maior ali de proteína, porque aí a proteína ela vai cercar o meu carboidrato, é como se fosse uma barreira para que esse carboidrato chegasse devagar. E aí eu não vou fazer o estirão de glicose, o estirão de insulina. E com isso eu vou ficar mais saciada e com menos gordura se formando, tá? Então, como seria um café corretamente quando eu acordo? Aí a gente pode pensar. Por exemplo, eu posso comer pão? Posso comer pão, mas esse pão ele tem que estar acompanhado com uma proteína. E hoje, se a gente olhar na nossa dieta normal, meninas, a base da nossa dieta é muito mais carboidrato do que proteína. Então a gente precisa jogar em todas as refeições proteína. Então, por exemplo, eu comi um pão. Eu posso fazer uns ovos mexidos, eu posso comer meu pão com os ovos mexidos. Eu posso fazer um sanduíche com frango desfiado, até com carne moída, né? O que eu tiver em casa. O mais prático do nosso dia a dia e que apetece mais de manhã é o ovo, né? Então eu posso lá fazer uns ovos mexidos, comer com meu pão, eu não preciso tirar meu pão, né? Então eu posso fazer... eu não quero comer pão. Posso fazer uma panqueca com banana, com aveia, com os ovos, que vai ter a proteína ali, né? Então, é importante que eu esteja colocando ali uma fonte proteica junto com o meu café da manhã. Eu não tirei o pão e cerquei aquela insulina para não chegar cerquei a glicose para não chegar um excesso de insulina. E aí, com isso, eu vou ficar mais saciada e menos gordura. Então, na menopausa, a gente precisa ter esses cuidados para a gente não ficar só com o carboidrato. E daí a gente vai formar mais gordura, sim. E daí a gente vira aquela bola de neve. Então, toda vez que eu for comer o carboidrato, eu cerco ele, eu coloco uma proteína junto e aí com isso eu melhoro. Então no meu café da manhã, no lugar lá do pão com doce, café com leite, açúcar, eu tirei os excessos, mas eu posso comer o pão como eu falei. Então eu comi lá o pão com ovo, o meu café. Se eu sou intolerante a leite, porque a gente sempre fala que o leite não contém nada de bom, né? É uma água branca cheia de química que a gente usa. É diferente esse leite de hoje para o leite da vaquinha. Então eu posso usar, por exemplo, eu preciso de um cafezinho com leite, eu posso usar um leite vegetal, né? Então, basicamente, o meu café da manhã é pão. Eu não tiro pão porque eu amo pão. Então, eu como pão com ovos e o cafezinho lá com o leite vegetal. Aí eu posso brincar. Hoje eu não tô afim de comer pão. Aí eu faço uma panqueca. Hoje eu só vou fazer um omeletão. Mas o ovo tá ali presente na refeição, porque aí eu vou ficar mais saciada. Tá? Eu posso também colocar uma fruta aí, colocar uma fruta, por exemplo, com uma aveia, com chia, com linhaça, né? Escolher aí uma dessas fibras e colocar, por exemplo, eu tenho problema de intestino, eu posso colocar um mamão ali com uma fibra, né? E aí a gente vai ficando mais saciada, vai ficando mais sem aquela fome, né? Com menos ansiosidade. Aí eu fui lá, aí no decorrer eu vou tomando água, eu posso usar os chás ao meu favor. Então, por exemplo, bom dia, Rê, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda, um ótimo dia. E aí eu posso usar, por exemplo, chá de... se eu tô com problema de retenção de líquido, por exemplo, chá de cavalinha, chá de folha de abacate, é interessante. Eu posso já usar o chá de hibisco, chá verde. Eu estou muito ansiosa,
rosa, eu posso usar um chá de molungum, camomila, erva doce. Então, assim, dependendo do meu estado, eu posso estar usando chá. Eu posso, mas eu trabalho, eu posso levar uma garrafinha, eu posso levar, fazer o chá e tomar, não precisa ser nem quente nem frio, tudo depende da temperatura do dia, né, do que eu quero, mas eu posso estar usando chá e água. Aí no meu almoço é importante que eu dê preferência também para um aporte maior de proteína, né, então eu coloco lá, por exemplo, uma salada, uns legumes no meu prato, uma carne, uma proteína ali, e em menor quantidade o arroz, o feijão, mas ele também não precisa sair dali da minha dieta, ele pode ficar ali. Então eu estou usando uma fonte boa de carboidrato, mas em menor quantidade ali no meu prato. O que está predominando ali no meu prato é a carne, os vegetais, os legumes, tá? Mas eu não necessariamente preciso tirar ali o meu arrozinho, o meu feijão, que a gente gosta. E você vai chegar à noite e se perde nas suas refeições. E é o horário que a gente tem que comer menos. Não é horário para fazer uma orgia alimentar. Eu tenho que comer menos e cedo. Então, assim, se eu sou uma pessoa que tenho bastante fome, que preciso comer, não é interessante cortar o lanche da tarde, mas comer um lanche mais saudável, um lanche que tenha mais proteína ali, para me dar saciedade. Porque toda vez que você come mais proteína, você vai ter uma saciedade maior, porque você não está fazendo estirão da insulina. Porque quando eu faço estirão da insulina, mais fome eu tenho, tá? Então, é interessante, por exemplo, lá pelas 4 horas, por exemplo, eu posso fazer um sanduíche, eu posso, por exemplo, fazer um pão com ovo, um pão com frango, um pão com atum. Aí eu posso fazer tipo um sanduíche natural ali, bem farto, né, aquele sanduíche. Eu posso fazer as panquequinhas, mas coisas que tenha proteína ali, né? Para que me dê essa saciedade. Se eu fizer esse lanche, o que vai acontecer? Eu vou chegar à noite, não assim com aquela fome, aquele desespero. E aí eu não vou exagerar, porque o problema maior, meninas, é quando a gente come demais, assim, no emagrecimento aí, é quando eu exagero, principalmente à noite, né? Que é o horário que daí a gente come, né? Aí isso eu vou dormir com o estômago cheio, aí eu não vou dormir legal, eu vou ficar com aquela... O corpo ele não sabe se ele detoxifica você, se ele ajuda na queima de gordura ou se ele digere aquilo que você está comendo, né? E à noite o nosso metabolismo ele tá mais lento. Então, se eu exagero à noite, eu vou engordar muito mais. Então, qual que é a tática aí? É você fazer um lanche lá pelas 4 horas, por exemplo, e jantar cedo. Então, o que é esse jantar cedo? Até umas 7 horas, não passar disso, né? Então, por exemplo, a minha última refeição é 5h30, 6 horas. É o horário que é a minha última refeição. E depois eu só vou tomar café no dia seguinte, e nesse meio período aí, eu vou tomar água, vou fazer chazinho, tal, e tá tudo certo. Mas eu venho de uma alimentação lá de trás, do café da manhã equilibrada. E o corpo da gente, ele também se adapta, tá? Então, tudo que você coloca ali, ele se adapta. Se você acostumar ele a comer um chocolatinho à noite todo dia, ele vai chegar ali, você vai ficar desesperado com chocolate. Se você acostumar ele a comer um doce, você vai ficar desesperado por aquele doce. Então, tudo você treina, é treinamento, tá? E a gente sabe que à noite a gente tem mais fome, a gente fica mais ansiosa, porque a gente trabalhou, se estressou ao longo do dia, daí chega à noite, a gente quer uma compensação. E aí a gente acaba exagerando à noite. Então, é esse cuidado que você precisa ter maior. Então, você pode, como eu falei, fazer um lanche no meio da tarde, para você chegar melhor, não com aquela fome, não ansiosa. E aí, quando você for fazer o seu jantar, um jantar leve, um jantar
por exemplo, uma salada bonita, você pode picar uma fruta ali, colocar umas castanhas, o que você quiser, faz uma salada apetitosa com uma proteína, pode ser ovos cozidos, pode ser atum, pode ser frango, pode ser carne moída, ou pode ser uns legumes cozidos com a carne. Se você gosta de lanche, por exemplo, não gosta de jantar, você pode fazer uma crepioca, você pode fazer um sanduíche, mas com bastante vegetal, com verdura, tomate, cenoura ralada, folhas, ou a proteína ali. Você pode fazer um omeletão. Então, assim, coisas mais leves. E aí, jantar cedo e dormir cedo, né? Então, assim, o ideal para nós na menopausa, não só nós na menopausa, todo mundo deveria dormir cedo, porque é no sono que acontecem as coisas. É no sono que o teu corpo vai queimar gordura, que ele vai te recuperar pro dia seguinte, que vai refazer toda a sua máquina. É no sono que eu vou formar massa magra. Então, tudo acontece no sono. Então, e o sono? O que é melhor eu dormir? O horário. O ideal que os estudos mostram é que eu durma até as 10 horas. 10 horas eu esteja na cama já. Porque eu pego o pico da melatonina. E a melatonina, quando eu pego o pico da melatonina, eu entro no sono REM, no sono reparador, mais rápido. Então eu faço aquela recuperação do meu corpo. À medida que você vai demorando mais para dormir, então digamos, eu fui dormir às 10, até às 11 eu tô entrando lá no sono REM. Se eu durmo às 11, eu vou levar mais uma hora para entrar. Então eu vou aumentando mais. Então, por exemplo, se eu vou dormir de madrugada, eu não entro nesse sono reparador, porque eu só vou entrar no sono reparador 3, 4 horas depois que eu peguei no sono. E daí eu não entro no sono reparador. E daí eu acordo, fica naquela bola de neve. Eu acordo cansada, sem energia, memória ruim, flácida, engordando, porque é no sono que as coisas acontecem. Então, meninas, esses cuidados é fundamental a gente ter. E é o que eu pratico. Eu tô passando para vocês o que eu pratico no meu dia a dia e é o que funciona, tá? Então, desde da escolha da sua alimentação, ter a base da sua dieta, focar o que tem de proteína. As pessoas chegam à tarde, por exemplo, e falam, eu comi lá o biscoitinho, o bolinho e o lanchinho, né? Só a base de carboidrato. Aí o que vai acontecer? Você vai chegar à noite morrendo de fome, ansiosa, compulsiva e vai se perder. Porque quando a gente tá com fome, a gente não pensa. A gente não quer saber naquele momento. A gente come o que aparece porque eu tô com fome. Depois vem o arrependimento. Agora, se você se arma desde o acordar até o dormir, você consegue você fica no comando, você fica no controle. Porque se eu não estou com fome, eu consigo ter cabeça para pensar no que eu vou comer, a preparar aquele alimento, né? E aí as coisas fluem. E também a organização. Então, por exemplo, eu preciso ter em casa, me organizar já para a semana, para que eu tenha ali um ovo na geladeira, para que eu tenha umas verduras que esteja já meio que lavadas, meio que prontas. Então eu tenho que ter as coisinhas na minha geladeira prática para que me deu fome, eu tenho o que é saudável, tá? Então vocês viram que para emagrecer eu não preciso passar fome, fazer grandes coisas. Não, eu preciso ter um equilíbrio. O problema maior é que a gente se perde. Hoje eu fiz certo, amanhã eu já. Chegou sexta-feira, parece que abaixa um espírito na gente e parece que muda tudo. Parece que eu tenho que comer tudo que eu tenho direito. É o dia de eu ficar em casa de pijama, assistindo televisão e só comendo. Parece que muda tudo. Aí o que acontece? Você vai de segunda a sexta, faz as coisinhas certas. Aí final de semana você põe tudo a perder, porque o corpo você emagreceu. Aí chegou ali, você
jogou um balde de coisas. E não é assim que funciona. Então, não esse negócio de chegar final de semana e se entupir de lixo não vai funcionar. Você vai ficar naquele engorda e emagrece, e com a menopausa as coisas pioram, meninas, pioram. Então, você tem que ter um equilíbrio na sua alimentação, no seu dia a dia, desde o acordar até o dormir, colocando as coisas certas. Isso não, porque é domingo, é sábado, eu vou detonar. É um tiro no pé, é um tiro no pé que você tá fazendo. Então, assim, sábado e domingo, eu vou comer um pouquinho mais, eu vou lá experimentar algumas coisas, eu até posso, mas eu não preciso fazer aquela orgia alimentar de comer tudo, de me perder em tudo. Se perde numa refeição, aí já tô. Por isso que é legal você colocar atividade física também, porque aí se você, por exemplo, hoje eu tenho um aniversário, hoje, putz, vai ter o bolo, vai ter não sei o que, eu vou comer, mas eu vou treinar também, então eu consigo, e daí eu vou ter um controle maior nas outras refeições, então eu vou tendo equilíbrio, e aí você não faz aquele estirão ali de engorda, emagrece, e vai mantendo o equilíbrio do seu corpo, tá? Então é por isso que é importante você adicionar no seu dia a dia atividade física diária, justamente para estimular o seu metabolismo. Quando você treina, faz exercício, o que acontece ali de bom? Você estimula um hormônio que chama-se irisina. E a irisina é um hormônio que ela faz ativação do seu metabolismo. Então ela deixa o teu metabolismo mais ativo para queima de gordura. É como se deixasse vamos imaginar que a gente tem aqui um motor aqui dentro para gerar energia para a gente fazer as coisas. Então ela deixa isso mais ativo, tá? Então, quando eu pratico exercício, eu tenho uma maior quantidade de irisina, e a irisina, ela faz essa ativação do metabolismo. Então, eu queimo mais gordura. Então, se comparar uma pessoa, vamos colocar duas pessoas, uma que treina e a outra que não treina, e que come iguais, normal. Digamos, a pessoa que treina, ela vai queimar mais gordura do que a pessoa que não treina, porém estão comendo iguais, tá? Então existe essa diferença, porque a irisina faz esse estímulo do corpo. Então, na menopausa, eu tenho que ter esses cuidados importantes se eu quero cuidar do meu corpo, se eu quero ter saúde e se eu quero emagrecer, né? Então, a alimentação, eu dei aí para vocês um exemplo de alimentação que vocês podem seguir. Atividade física diária, um sono de qualidade, né? Isso é fundamental. Sair do estressão, né? Porque o estressão aumenta cortisol mais gordura, né? Então se cuidar, se amar, se olhar para você diferente. Então, meninas, fica aí essas dicas para vocês aí para começar, aí o feriado, já se cuidando, pensando, né? Porque assim, não é porque você está na menopausa que a gente tá condenada. Não, muito pelo contrário. Tudo depende dos meus cuidados. É claro que a gente sabe que na menopausa a gente precisa ter cuidados muito maior, né? A gente precisa apurar muito mais os nossos cuidados, mas não significa que eu esteja condenada, que eu não vou melhorar meu corpo. A gente pode melhorar o corpo, pode emagrecer, mas tem que ter uma disciplina. E isso é fundamental para a gente poder emagrecer, senão a coisa não vai. Tá bom? Então fica aí as dicas, um ótimo final de semana para vocês, que Deus abençoe muito, que vocês curtam o feriado, mas focados, né? E comecem a semana já se programando para que vocês tenham qualidade de vida, saúde e viva a melhor fase, que é a menopausa, né? Ela não é ruim, ela só vem os sintomas, mas se você souber cuidar da sua máquina, você passa por ela de boa, tá bom? Então, bora lá, vamos se cuidar? Então, ó, um beijo, uma excelente sexta-feira para vocês, um excelente feriado e
maravilhoso aí, um ótimo final de semana para vocês, tá bom? Então, beijo, beijo, beijo para vocês. Tchau, meninas, fiquem com Deus.